Se você lembra, João recebe esta visão do trono de Deus a partir do capítulo 4, e a partir do capítulo 4, então, ele fica deslumbrado com o que ele vê diante do trono de Deus. 24 anciãos representando toda a igreja do Senhor, tanto no Antigo Testamento, ou na Velha Dispensação, quanto no Novo Testamento. Representantes das 12 tribos, mas também dos 12 apóstolos, mostrando que para o Senhor sempre houve uma única igreja. Não existem duas igrejas, não existem dois povos, mas um único povo no Senhor, um único Israel de Deus, que tem a mesma fé que Abraão tem. Ele viu também, diante daquele trono, 4 seres viventes, que representam todas as criaturas que foram criadas por Deus, no céu e na terra. Em todos os lugares onde existe vida, a vida foi criada por Deus, e estes seres viventes, seres celestiais, representam toda esta vida que Deus criou, e João viu isso também diante do trono. Mas sem dúvida nenhuma, a visão mais importante que João teve foi a visão do Cordeiro de Deus, agora ressuscitado, cheio de glória, de poder, cheio de governo, porque é este Senhor o único que pode tomar a história nas mãos, representada aqui por um livro, e desatar os selos que fazem com que essa história aconteça. E nós estudamos sobre isso, vendo que o que estava contido naquele livro era a mensagem a respeito das coisas que iriam acontecer, desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno glorioso. E João precisava muito saber disso, e no capítulo 5 ele chora de ansiedade para saber o que está lá, porque é importante para ele, é importante para a igreja do nosso tempo, a igreja que vive nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E João se alegra quando o Cordeiro de Deus, que é o Senhor da história, toma esse livro nas mãos e começa a desatar os selos, e a história começa a acontecer. A primeira cena que nós vimos foi dos 4 cavaleiros que são chamados, e esses cavaleiros, eles cavalgam sobre a história, trazendo, primeiramente, o cavaleiro branco, uma mensagem de salvação, porque ele é o vencedor, é a representação da obra de Cristo, anunciada pelo Evangelho, anunciada pela igreja do Senhor Jesus, que sempre vence, jamais é derrotada, porque as portas do inferno não podem resistir à mensagem do Evangelho, não podem resistir a Cristo Jesus e a mensagem de salvação. Mas depois dele vem os cavaleiros que trazem o castigo, a manifestação da ira parcial de Deus sobre o mundo rebelado. E nós vimos o cavaleiro vermelho, que representa todas as guerras e conflitos que os homens enfrentam, todas as guerras e conflitos que o homem sem Deus imprime contra o próprio Deus, atacando o povo de Deus sobre essa terra. Tudo que diz respeito à guerra e conflito é representado nesta figura deste cavaleiro vermelho. E depois nós vimos um cavaleiro que é um cavaleiro amarelo, que simboliza toda a desigualdade, toda a fome, simboliza todo tipo de mazela social que existe nesse mundo, por justamente este mundo ter abandonado a Deus, e este mundo resistir à palavra de Deus, e viver longe do Senhor, com corações obstinadamente rebeldes. O mundo é desigual, o mundo é um lugar onde reina a miséria, onde reina a corrupção, onde reina tudo aquilo que torna a vida humana cada vez mais difícil. E por último, você tem um cavaleiro, que é o cavaleiro preto, e esse cavaleiro simboliza obviamente a morte. E isso significa que todos nós, por causa do pecado, teremos que enfrentá-la. E não apenas esta, mas ele simboliza também aquela morte eterna, que aqueles que não se renderem a Cristo Jesus, que não receberem o Evangelho, terão, depois da sua morte terrena, que enfrentar, chamada também de segunda morte. Estes cavaleiros, eles estão presentes na história, e diante do trono de Deus, quando o 5º selo é aberto, o que se demonstra é um povo de Deus clamando diante do altar do Senhor, para que o Senhor faça algo, para que o Senhor vingue tudo aquilo que os homens fazem contra o nome de Cristo. Não é vingança pessoal que eles pedem, não é que o Senhor vá lá e retribua aqueles que lhes causaram mal, mas eles têm uma noção tão profunda da glória de Deus, eles têm uma consciência da justiça do Senhor, do quanto o mundo se rebelou contra o Senhor e agride a santidade de Deus, que eles clamam ao Senhor para que o Senhor abrevie logo esses dias e encerre essa história.
E então nós encerramos na semana passada falando sobre o sexto selo, e quando este selo foi aberto, o que aconteceu foi que o Cordeiro do Senhor, quando abriu, derramou ou veio sobre essa terra grande conflito, veio sobre essa terra grande tormenta, a terra e todo o universo entrou em colapso, um colapso cósmico aconteceu diante da abertura deste sexto selo, representando aquilo que acontecerá no dia do juízo, representando aquilo que acontecerá no último dia dessa terra, quando o Senhor manifestar plenamente a sua ira contra o mundo que se rebelou contra ele. Foi assim que nós terminamos na última semana este sexto selo. E antes então que o sétimo selo fosse aberto, nós entramos nesse capítulo 7, e nesse capítulo 7 não é relatado o que acontece na abertura do sétimo selo. Isso vai ser relatado a partir do capítulo 8, porque no capítulo 7 nós temos aquilo que nós chamamos de um interlúdio. E o interlúdio aqui é para mostrar o seguinte: enquanto toda a terra está em tormento por causa do sexto selo, o que está acontecendo com o povo de Deus? Como o povo de Deus está reagindo diante disso? Como que o povo de Deus que está diante do trono do Cordeiro, como esse povo está? Enquanto os reis da terra, eles gritam e exclamam, os poderosos, os fortes, quem é que pode resistir a toda essa manifestação da ira de Deus? Esta é a pergunta que fica em aberto no final do capítulo 6. Enquanto o mundo não sabe como resistir e como enfrentar a ira de Deus, os homens clamam pedindo que os montes caiam sobre eles, porque eles não podem resistir ao furor da ira de Deus. Enquanto os homens ímpios estão assim, como estão os outros? Como está o povo de Deus? Como está a igreja do Senhor? Como estão os santos do Senhor, aqueles que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo Jesus? E aí imagine quando você está assistindo um filme, aqueles filmes de guerra, e você tem cenas diferentes, e imagine que você está numa cena muito intensa, e de repente o diretor do filme, ou quem construiu o enredo, corta a cena da grande guerra, do grande conflito, e leva você para uma praia tranquila, e mostra uma cena paradisíaca, onde as coisas estão acontecendo exatamente de forma oposta àquilo que está acontecendo lá. É mais ou menos isso que João está fazendo aqui. Ele nos dá um interlúdio mostrando uma cena completamente oposta à cena que ele mostrou no final do capítulo 6, onde os reis da terra, os fortes, os poderosos, os livres e os escravos clamavam que os montes caiam sobre nós. Enquanto isso, João se volta para o trono de Deus, e o que ele vê é uma cena completamente diferente. E esse interlúdio é para nós o seguinte, para mostrar para nós como que o povo que tem esperança está diante de Deus, enquanto todo esse momento de tormento está acontecendo entre os homens ímpios. Essa é a ideia de João. E antes que João mostre o desdobrar deste juízo de Deus, ele quer mostrar o seguinte: você que teme a Deus, você que crê no Evangelho, você que está em Cristo, não se apavore, não se atemorize e não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, porque o que te aguarda não é o que está no final do capítulo 6 e nem o que está no capítulo 8, mas o Senhor tem planos muito mais elevados a respeito daqueles que creem em Cristo Jesus, daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. E uma amostra grátis de tudo isso nos é dado aqui no capítulo 7. Muito do capítulo 7 vai ser repetido novamente lá no capítulo 21 e no capítulo 22, quando o Senhor estiver mostrando novos céus e nova terra. Então, o que João está fazendo aqui ele está fazendo um interlúdio, dando para você uma cena dos próximos capítulos do que vai acontecer com o povo de Deus, para que você não fique demasiadamente apavorado com o que ele vai mostrar na sequência. Essa é a ideia. E então vamos lá, vamos ver esta cena que João viu, que mostra uma multidão do povo de Deus numa condição completamente diferente da condição dos ímpios e desse juízo terrível que vem sobre eles. Olhe e acompanhe comigo a partir do verso 1. Depois disto, ou seja, desse desespero do capítulo 6, e especialmente deste sexto selo, que os homens chegaram naquele dia e falaram: quem é que pode resistir a isso?
João diz: depois desta cena, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Opa, o que João vê? João vê, olha, mas antes que todo esse tormento acontecesse, antes que estes montes caiam sobre os homens, antes que o céu se desenrole como um pergaminho, eu vi 4 anjos dizendo: segura, para tudo, pare, não destruam ainda a terra, não façam o que vocês têm que fazer, se contenham. E é interessante porque esta cena é uma cena no mínimo curiosa, porque nós nos assustamos muito, e não apenas nós, mas qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, se tem algo que nos assusta profundamente, é uma baita de uma ventania. E nós experimentamos isso nos últimos meses, não apenas aqui em Assis, mas em várias cidades do país, onde parece que aqueles mesmos tornados lá da Califórnia, parece que eles estão chegando aqui bem pertinho da gente, e a gente começa a ter um pouquinho de entender um pouquinho do desespero que esses ventos terríveis causam sobre nós. E imagine que talvez não houvesse nenhuma outra figura tão impressionante para ser usada aqui por João e pelo próprio Deus para fazer João entender como que serão essas coisas, senão essa figura de ventos produzidos por seres celestiais para destruir a terra. E então João diz que no meio desta cena, um anjo apareceu e falou: pare tudo, pare. Ou seja, a ideia de 4 cantos, óbvio, você tem que lembrar sempre da linguagem da Bíblia, que é uma linguagem de observação, e não é para você considerar isso aqui ciência, né? Senão você teria que imaginar que a Terra ela é plana e quadrada, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é a ideia de dizer que por todos os lados, por todos os cantos da terra, a gente sabe que a terra não tem canto, mas por todos os lados existem estes anjos prontos para fazer com que tudo que está aqui entre em colapso, mas o Senhor ordena que um anjo faça com que todos parem, e todos param. E aí a pergunta é: por que eles pararam? Eles não apenas pararam, mas a ordem foi que nada seja destruído, nem no céu, nem na terra, nem no mar, e nenhuma árvore sequer deveria ser destruída. Por quê? E a sequência vai nos mostrar isso. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem a árvore. E aí a resposta: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, a primeira parte dessa visão, João vai nos mostrar que Deus tem um povo selado. E até que esse povo selado, que Deus conhece antes da fundação do mundo, até que cada um deles seja selado e protegido para o grande dia do Senhor, para o encontro com o Senhor, esses anjos não terão a autoridade de executar o 6º selo, de executar a destruição dessa terra. Até que o último ouça e creia em Cristo Jesus, o Senhor está contendo a sua ira, contendo estes seres celestiais que têm a ordem do Senhor, que estão pré-ordenados para destruir todas as coisas. Até que esse momento chegue, eles têm que esperar. Eles estão detidos. Então, isso era para João ser, para que João interpretasse, para a igreja interpretar da seguinte maneira: João, estas coisas vão acontecer. O que você acabou de ler no 6º selo, esse terror todo vai acontecer, mas não antes que o Senhor alcance cada um daqueles por quem Cristo morreu. Por que nós podemos fazer essa conclusão? Porque esse termo, os selados de Deus, ele aparece em outros lugares na Bíblia, e a referência é sempre aqueles que são do Senhor, aqueles que são povo do Senhor, que demonstram essa fé em Cristo Jesus. Um exemplo disso, lembre sempre que nós vamos, não poucas vezes, recorrer ao livro do profeta Ezequiel. Se você lembrar do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versos 1 e 2, Deus decide disciplinar o povo de Israel. E Deus concede a Ezequiel uma visão, e nessa visão Deus anuncia que iria destruir a cidade. E envia 6 homens, que aqui obviamente é uma visão, isso viria em forma de impérios que sobreviriam sobre Israel, destruiriam Israel, mas o Senhor avisou que isso não iria acontecer antes que um escrevedor
É assim mesmo que aparece, eu vou ler o texto para vocês. Marcar-se na testa aqueles que estão contristados com o que acontece em Israel, aqueles que não concordam com a idolatria que Israel praticava, aqueles que estavam indignados e sofriam por causa da obstinente desobediência dos seus reis. Veja, Ezequiel capítulo 9, eu vou ler alguns versos para vocês, 1 e 2. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma de destruição em mãos. Eis que vinham então 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Versos 3 a 6, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo santuário. Pode começar isso lá pelo santuário, porque nem todo mundo que está lá será selado. É daqui que esta imagem é extraída. E a imagem que é extraída diz respeito ao povo de Deus. E essa ideia de ser selado, ela perpassa o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos declarações claras de que entre as obras da redenção, as obras realizadas por Cristo Jesus em nossa vida e pelo Espírito Santo, entre elas está o selar, assim como nessa visão que Ezequiel teve no Antigo Testamento. Veja, se você observar lá, 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja. Quer ver de novo? Efésios capítulo 1, que nós lemos na abertura do culto. Efésios 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando o verso de número 2, aí, de Apocalipse 7, fala a respeito destes selados, quando nesses primeiros 3 versículos fala que estes anjos que trazem a destruição, eles serão contidos até que todo o povo de Deus seja selado, todos sejam marcados. Significa o quê? O Senhor está buscando o seu povo, através da igreja, através do evangelho. Então não existe a menor chance de que essa destruição traga ruína sobre a vida do povo de Deus. Muito pelo contrário, o povo de Deus está protegido. E se esse mundo ainda não entrou em colapso por causa daqueles que são do Senhor, que ainda precisam ser alcançados. É essa a ideia. O selo de Deus, ele diz respeito à autenticidade, diz respeito à autoridade de Deus sobre nós. Estes selos, quando eles eram usados no Antigo Testamento, um pedaço de cera derretido, colocado sobre um objeto, sobre um papel, e então o anel real era colocado sobre para marcar que era autêntico, aquilo tinha procedência, vinha do rei. Mas também foi usado muitas vezes, e é usado até hoje no gado, quando uma marca é impressa na pele do animal, para que as pessoas saibam a quem ele pertence. Os selos são usados ainda hoje nas cartas, para garantir proteção, para que ela chegue ao lugar onde ela deve chegar, e quando ela chega lá, é o selo que garante que ela foi protegida, que ela não está violada. O selo tem essa função. Quando você recebe um selo, por exemplo, um exame com um selo do médico lá, significa, não é para você abrir antes da hora, e o médico sabe que se o selo estiver rasgado, você já mexeu lá dentro. Se for um exame usado, por exemplo, para uma prova jurídica, ele não serve mais, porque você violou o selo. Isso diz respeito a nós também.
Sermos selados pelo Espírito Santo de Deus significa Deus é o dono da nossa vida, nós pertencemos a Ele. Ser selado pelo Espírito Santo de Deus significa Ele está guardando, protegendo a minha vida. Ser selado pelo Espírito Santo de Deus significa autenticidade, você de fato é de Deus. E como que esse selo acontece na vida? Quando você ouve o Evangelho e crê, porque o Espírito Santo já está dentro de você e você foi selado. E aqui João está recebendo essa visão, que é uma visão tranquilizadora, não só para João, mas para a igreja. Não fiquem apavorados, porque os planos de Deus a respeito de vocês são outros. O plano de Deus não é destruir vocês, mas esse mundo é que não é destruído por enquanto por causa de vocês, até que todos sejam encontrados. É essa a ideia desse início aqui do capítulo 7 de Apocalipse. A partir do verso 4 aparece um número que você já ouviu muitas vezes, e que não poucas vezes causa confusão, e existem até religiões, seitas heréticas, que são construídas em cima da interpretação deste texto aqui, que cometem um equívoco fatal. Quando ele cita a partir do verso 4, olha aí como ele fala: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele começa a citar as 12 tribos aqui, de uma forma diferente, eu já vou fazer referência a isso, mas ele cita os 144 mil. De quem ele está falando? Bom, vamos lembrar que nós estamos desde o capítulo 1 lidando com números, e desde o capítulo 1 nós aprendemos que João não está sendo literal nos números, muito pelo contrário. Nós encontramos várias vezes o número 7, e vocês já sabem que o número 7 diz respeito à plenitude, diz respeito a algo completo, a algo absolutamente perfeito. Número 7. Nós já encontramos esse número 12 na figura dos 24 anciãos, e nós vimos que eles são na realidade uma representação das duas igrejas, da velha dispensação e da nova dispensação. Não são apenas 12 homens especiais que Deus escolheu para colocar lá, mas é a representação de todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, da velha dispensação e da nova dispensação, porque todos somos uma única igreja do Senhor, todos nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, e todos nós formamos um único povo. Então 12 ali não é para ser tomado literalmente, mas é para entender a imagem que está por trás do número. E aqui exatamente a mesma coisa. A ideia aqui novamente são esses mesmos 12 da velha dispensação, que representam a igreja veterotestamentária, e os 12 da nova dispensação, que representam a igreja do Novo Testamento, e não apenas eles, mas eles multiplicados por 1000. E 1000, nós vamos encontrar na Bíblia muitas vezes essa expressão 1000 aparecendo, e nunca ela significa literalmente 1000, mas ela sempre é expressão de grandeza. E a ideia aí é que este povo de Deus, da nova e da velha dispensação, um povo inumerável. E aí o primeiro argumento que alguém poderia usar para contestar seria o seguinte: mas por que então ele cita o nome das tribos? Bom, e antes de eu explicar por que ele cita o nome das tribos, seria terrível se você imagine uma nação como a nação de Israel e suas 12 tribos, e se você pensar que apenas 144 mil de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os anos foram salvos. Já imaginou o que é isso? Nós temos quase 144 mil aqui na nossa cidade. Agora nós temos quantos anos descritos em toda a história do Antigo Testamento? Nós temos a história, segundo as contações mais reduzidas que existem, nós temos pelo menos 2000 anos de história narrados em todo o Antigo Testamento, em que o centro da história é o povo de Deus. E esse povo não era como a gente, que tinha apenas um filho por família. Se você pensar apenas nos hebreus que voltaram do Egito, apenas neles, se você pensar tão somente neles, diz que voltaram de lá 600 mil homens. Para cada homem desse você pode colocar, no mínimo, 2 esposas. 2, no mínimo. Fora as ajudantes. E para cada uma dessas mulheres, você pode colocar por baixo, uns 5 filhos. E aí você faz ideia de quanta gente estava caminhando com Moisés, saindo do Egito e indo para a terra prometida, para Canaã. E se nós pensarmos num número desse como um número literal, você já pensou o que é isso? Existem igrejas
atualmente, no cenário evangélico nosso, no mundo, que defendem que estes 144 mil é o número exato de pessoas que vão ser salvas. O detalhe é que essa denominação, no mundo, ela tem, estima-se que eles têm, no mundo, cerca de 10 milhões de adeptos. É uma denominação relativamente pequena, mas eles têm 10 milhões de adeptos. E lá, nesses 10 milhões, tem 9 milhões, 850 mil que vão ficar. Então, de jeito nenhum isso daqui é literal. Não é literal, até porque não é a lógica que João tem usado. Não é a maneira como João tem aplicado a palavra. João tem usado imagens do Antigo Testamento e tem usado essas ilustrações para mostrar algo maior. E quando ele multiplica isso por 1000, ele está dizendo o seguinte: isso é uma representação de uma multidão inumerável, que é o restante da visão que ele tem. Agora, por que ele cita então essas tribos? A ideia aí é de fato mostrar que o povo de Deus sempre foi um só, começando lá atrás. E ele honra esse povo lá atrás porque as promessas foram recebidas por ele. Afinal de contas, para quem foi que Deus disse: em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra? Não foi para Abraão? Quando nós lemos o Novo Testamento, e eu quero ler isso para vocês, a verdadeira fé, o verdadeiro povo de Deus é aquele que tem a mesma fé de quem? De Abraão. Esse povo é honrado, a história desses patriarcas, ela é honrada na história, e é por isso que João está citando isso daqui. E João faz essa citação dessas 12 tribos de um jeito um pouco diferente, e nós vamos observar que essas mudanças, elas são importantes, e elas devem ser entendidas. A primeira mudança que você vê a partir do verso 5, é que a primeira tribo que foi citada é a tribo de Judá. E em todo o Antigo Testamento, a primeira tribo a ser citada, sempre que as 12 são citadas, é a tribo de Rúben, por um motivo óbvio. Rúben era o mais velho, é o primogênito. Então, ele sempre é citado primeiro, e na ordem de nascimento é que os outros vão sendo citados. Por que Judá aparece aqui primeiro? Por um motivo simples: o centro da história é Cristo. E todas essas tribos, e todos esses povos, e todos estes 144 mil que representam todos os salvos de todas as épocas, todos foram salvos por meio de quem? De Cristo. Então, quem é que João cita primeiro? A tribo de Judá, porque é a tribo do rei Davi, porque é a tribo do Senhor Jesus. E depois a citação, a única outra alteração que aparece é que não é citado aqui, você vai ver que está ausente a tribo de Dan. E a tribo de Dan não está ausente por um acaso. Ela está ausente porque, se você lembrar lá do Antigo Testamento, lá em Juízes, no capítulo 18, essa tribo foi duramente disciplinada pelo Senhor porque eles praticaram idolatria. Quando Acabe e Jezabel instituíram os ídolos lá em Reis, dentro da nação de Israel, trouxeram os ídolos pagãos para lá, a primeira tribo que se dobrou também foi a tribo de Dan. E não apenas isso, por disciplina a esse povo, quando os sírios vieram contra Israel e começaram a sitiar o povo e a levar o povo cativo para as suas terras, a primeira tribo que foi invadida e a primeira tribo que foi dizimada foi a tribo de Dan. E de lá para frente nunca mais foi citada. No retorno dos exílios, essa tribo não é citada mais. E isso por quê? Porque Deus não suporta a idolatria. E existe uma mensagem indireta nesse texto, que o povo de Deus é o povo que não pratica a idolatria. Por isso essa tribo não aparece aqui. Mas voltemos aqui ao conteúdo total. João vai citando que de cada uma tem 12 mil, 12 mil, 12 mil, e então 12 vezes 12 mil, nós chegamos a esse número 144 mil. E aí o ponto é: eles são apenas israelitas, apenas descendentes de Judá? Não, mas esse número representa todo o povo de Deus, porque Deus não tem duas igrejas, Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo. E esse único povo está descrito na Bíblia e citado e recitado muitas vezes, para que a gente entenda que de Deus de dois povos fez apenas um. E aqui, de maneira alguma, João precisaria citar os do Antigo Testamento, citando as 12 tribos, e depois citar os apóstolos, e cada um dos apóstolos algumas igrejas, porque novamente nós teríamos um número restringindo a coisa, e a ideia não é essa, a ideia é mostrar uma multidão inumerável
de servos do Senhor, de um Israel de Deus que não tem fronteiras geográficas, mas é um Israel espiritual. E por isso eu uso textos do Novo Testamento para que a gente se apoie e entenda isso. Romanos capítulo 9, versos 6 e 8. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque, veja só, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Por que Isaque? Porque é dessa tribo que vai vir o descendente do Senhor, o descendente verdadeiro, o descendente real, que é Jesus Cristo. E aí o ponto é, quem são os abençoados através de Abraão e através de Isaque? Quem são eles? São todos aqueles que creem em Cristo. Estes são o verdadeiro Israel de Deus, e esses são os que de fato descendem da fé de Abraão. Vejamos, Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3, 7. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A nossa ligação com esse povo é exatamente a tribo de Judá. Porque por meio de Cristo nós somos enxertados neste povo de Deus. E aí, novamente, é por isso que a tribo de Judá é citada primeiro. Porque é a tribo da qual tomam parte todos aqueles que creem em Cristo Jesus e que estão em Cristo Jesus ao redor do mundo em qualquer época da história. Então quem são esses 144 mil? Eles são todo o povo de Deus que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. A única e verdadeira igreja de Cristo que reúne tanto aqueles que viveram lá atrás e aqueles que vivem hoje pela mesma fé em Cristo Jesus. Os que estavam lá atrás acreditavam que o Messias viria para os salvar. Nós que estamos aqui cremos que o Messias veio e nos salvou, e é o mesmo, é a mesma igreja, não existe diferença, não existe partidos entre o povo de Deus, mas um único que é o cabeça, que é Cristo, e nós todos fazemos parte deste corpo, que é a igreja. Ainda para pensarmos sobre isso, Efésios 2, versos 14 e 16, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Somos um povo. Mas não pense que esse assunto é um assunto tranquilo. Vou dar um exemplo para vocês de discordância sobre isso. Existe no nosso meio gente que tem sempre um pensamento: pastor, mas e o povo de Israel? Deus não tem um tratamento especial? Não tem algo diferente? Deixa eu dizer, sabe por que você tem esse pensamento? Porque nós, evangélicos, no século 21, e tivemos as nossas raízes no século 20, todos nós somos influenciados por uma heresia, por uma doutrina, uma interpretação equivocada de Apocalipse, que é chamada de dispensacionalismo. E por que eu digo que todos nós? Porque os primeiros comportores que venderam Bíblia nesse país, eles vinham nas igrejas, e para vender Bíblia eles traziam estudos sobre Apocalipse, porque atraía as pessoas. E não poucas vezes eles vinham na igreja, colocavam um tripé aqui na frente, abriam um mapa gigantesco e começavam a falar sobre as 7 semanas de Daniel, e começavam a falar de Daniel, e começavam a falar de Apocalipse, 7 anos disso, 7 anos daquilo, 7 anos daquilo outro, e colocavam o povo de Israel lá, nessas linhas cronológicas, numa linha separada da igreja. E ensinavam dispensacionalismo, até mesmo dentro das nossas igrejas, que tem uma linha de interpretação completamente diferente, fundamentada e trabalhada ao longo de mais de 600 anos. E o que essa linha dispensacionalista ensina? Em resumo, talvez você até tenha em casa uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, e essa Bíblia é uma Bíblia como essas Bíblias que nós temos com comentários, e esses comentários são dispensacionalistas e levam você para uma conclusão diferente. E o que essa doutrina ensina? O dispensacionalismo ensina que Deus tem dois povos, a igreja e o Israel de Deus, o povo judeu, e Deus tem dois destinos diferentes para esse povo.
Se você era dispensacionalista e não sabia disso, você não leu o dispensacionalismo até o fim, vou te assustar agora. Em 2 destinos diferentes. Para o Israel, para o povo de Judá, a promessa é essa terra. Então significa o quê? Quando tudo terminar e Deus fizer novo céu e nova terra, quem vai morar aqui? O povo de Israel, de Judá, vai reinar e dominar isso aqui tudo. Vai ser lindo. E a igreja, graças a Deus, a igreja vai ficar lá no céu. Mas se você não gosta de ficar falando santo, 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 24 horas por dia, é o Senhor, embora isso deve ser maravilhoso, mas é essa a missão que vai caber à igreja. Por quê? Porque os cristãos vão para uma realidade celestial, segundo Scofield, segundo os dispensacionalistas. E os judeus ficam com a terra. São 2 lugares diferentes, 2 povos distintos. Você fala assim, pastor, é isso mesmo? É isso mesmo, esse é o desdobramento final do dispensacionalismo. 2 destinos, 2 povos, 2 destinos. Eu não encontro isso. E se você ler 20 vezes ou 100 vezes Apocalipse, você não vai encontrar isso. Porque é uma construção equivocada. E para quem defende essa construção, esses 144 mil, são 144 mil judeus, judeus diferenciados. Judeus exponenciais, que vão receber um privilégio a mais. Esses, diferente dos judeus que vão ficar com o pé aqui, eles poderão colocar o pé lá. Infelizmente, o nosso mundo é um mundo disso, de muitos enganos e de muitas interpretações truncadas e sem fundamentação bíblica, e essa é uma delas. Mas voltando então, nós temos João vendo esta grande multidão. Ligando isso com a primeira parte, que são os selados, o que nós encontramos? Antes que o 7º selo seja aberto, e antes que os acontecimentos do final do capítulo 6, que mostram Deus colocando o universo em colapso, João vê estes anjos segurando esta fúria de destruição, para que todos os que são do Senhor sejam selados e encontrados. E João vê que esse povo é uma multidão, que ele primeiro cita como um povo que está composto nesse número de 144 mil, mas imediatamente na sequência, ele sai de uma visão, onde ele cita numericamente 144 mil, sendo 12 mil de cada uma das tribos, ele passa para uma visão um pouco mais ampla, ele vê algo muito maior do que 144 mil. Se na primeira cena ele poderia citar esses números que, eu já disse para vocês e repito, são simbólicos, uma representação de que existe gente da igreja do Senhor, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Agora João deixa isso ainda mais claro, como se João estivesse consciente de que ele não estava escrevendo apenas para judeus, mas ele estava escrevendo para um mundo que leria essa profecia, não só no seu tempo, mas em muitos séculos depois, como nós estamos lendo. Então João vai lá e escreve de um jeito que a gente entenda, e ele está falando da mesma visão, e ele diz então, a partir do verso de número 11, aliás, do verso de número 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, lembra de tribos que já citou lá em cima, todas as nações, isso é porque é sinônimo, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. João está olhando para a mesma cena, mas ele está descrevendo ela para a gente agora de um jeito diferente. E se você pensar, mas será que João faz isso mesmo? Lembra do capítulo 5? João diz que viu o leão da tribo do Judá, mas era como um cordeiro com a garganta cortada. É a mesma cena, ele está olhando para Cristo, mas ele descreve Cristo como o leão da tribo de Judá, e na sequência ele já descreve Cristo como um cordeiro que teve a sua garganta cortada, que foi morto, mas está vivo. E na terceira cena, que é o capítulo 5, ele já vê o Senhor tomando o livro com os selos e abrindo os selos. Ou seja, é João descrevendo uma cena usando atributos, qualidades diferentes daquilo que ele está vendo. E então, quando ele descreve os 144 mil, ele está mostrando um atributo de que este povo é o povo de Deus que tem a mesma fé que Abraão teve. Por isso ele cita as 12 tribos. Agora, ele está mostrando um outro atributo. Esse povo de Deus atingiu todos os cantos da terra,
todas as línguas, todas as nações, e é uma multidão inumerável. Aí sim, isso está em harmonia com aquilo que nós temos visto, porque existem cristãos em todas as épocas, em todas as gerações, e o mundo está cheio de cristãos, porque muitos têm crido e têm rendido o seu nome a Cristo Jesus. Nós não somos a maioria no mundo, mas existe e nunca deixou de existir um remanescente do povo de Deus, e se você multiplicar isso por todas as gerações que já passaram sobre a terra, é óbvio que não pode ser 144 mil, e ao mesmo tempo é óbvio que é uma multidão inumerável. Não dá para contar esse tanto de gente, porque em Cristo morreu, que creu em Jesus Cristo, que ouviu o Evangelho e que foi salvo por causa desta mensagem. E agora João está tendo o seu coração não apenas encorajado, não apenas injetado de esperança, mas João está contemplando aquilo que todos nós cristãos queremos ver, essa cena desse povo todo. A gente se reúne aqui com 50, 100 em tempos de pandemia, mas a gente já fica tão contente de ver. Mas não pense que, na minha mente pelo menos, eu acredito na de vocês, que não passa a ideia de quanta gente está sentada agora ouvindo a mensagem do Evangelho em suas casas. Quantos nós somos agora? E aí, como pastor, eu tenho que pensar nisso. Quantos nós somos como igreja? Ano passado, no final do ano, nós tivemos um acréscimo de 23 pessoas. Em quantos nós somos agora? Quantas pessoas ouviram o Evangelho durante o tempo de isolamento? Quantos creram em Cristo Jesus? Quantos nós somos nessa cidade? Quantos nós somos nesse estado? Quantos nós somos neste país? Quantos nós somos no mundo? É uma multidão inumerável, e é isso que João viu. E João viu essa multidão, enquanto aquela cena de barbárie, aquela cena terrível da ira de Deus se manifestando sobre os homens ímpios, deixou a mente de João. Por um instante João pode contemplar algo maravilhoso e doce, que o Senhor reuniu de todos os povos, línguas e nações, selou pessoas para o dia da redenção, e João já tem a oportunidade de escatologicamente ver essa multidão reunida, e ver essa multidão celebrando e louvando ao Cordeiro, e cantando um hino de salvação. Eles estavam todos vestidos de vestiduras brancas. Eu preciso sempre voltar, o que significa vestir-se de vestiduras brancas, senão que nós fomos vestidos com a justiça de Cristo, e nós somos completamente glorificados, transformados, santificados, e as nossas vestes agora estão limpas, puras, brancas como a lã, não há mancha de pecado. Quando ele fala de palmas nas mãos, é interessante que a gente lembre que essa é uma figura do Antigo Testamento também. Quando o povo hebreu chegou na terra de Canaã e tomaram posse dessa terra, foi estabelecido uma festa. E que festa é essa? Era a festa dos tabernáculos, onde eles lembravam daqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Eles passavam 7 dias vivendo em tendas, para relembrar o que aconteceu com eles lá no passado, aqueles anos todos caminhando pelo deserto. E eles, quando terminavam isso, pegavam todas as suas colheitas e traziam. E essas celebrações foram estabelecidas lá em Levítico, e lá em Levítico 23, de 39 a 40, é dito que, entre outras coisas, eles deveriam celebrar esse dia segurando ramos de palmas em suas mãos, ramos de palmeiras. E foi exatamente nessa data que Jesus, lembra, entrou em Jerusalém, e ele foi recebido com estes ramos e com palmas nas mãos. Não é palma de bater palma, eles estavam acenando para o Rei dos Reis. E João vê aquela cena gloriosa no céu, enquanto o mundo está vivendo o terror da ira de Deus nas alturas, o povo de Deus celebra na presença do Cordeiro. É isso que está preparado para você que crê. É isso que está preparado para aqueles que são de Cristo Jesus. E eles entoam ao Senhor um hino de salvação. Eles dizem: ao nosso Deus, que está sentado sobre esse trono, ao Cordeiro, nosso Redentor, a Ele pertence a salvação. E diante desse cântico maravilhoso, o texto diz no verso 11, que todos os anjos que estavam em pé e rodeavam o trono, e os anciãos, eles se dobraram, eles colocaram o rosto em terra diante do trono do Senhor. E todos eles concordaram com essa multidão e disseram: amém. O louvor, a glória, a honra, a força, a sabedoria, as ações de graças, e tudo isso seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E aí, João recebe
uma pergunta. E é importante quando a gente encontra perguntas, a gente tem que parar e prestar atenção. Imagina que um ser celestial pergunta algo para João. Devia ser o contrário, né? João perguntando para o ser celestial. Mas é exatamente porque a gente não pergunta tudo que a gente tem que perguntar, que às vezes alguém tem que fazer uma pergunta retórica para a gente, né? Eu não faço a pergunta, então o anjo vem lá e faz a pergunta para mim, e ele mesmo vai responder, porque eu não tenho condição de responder. A questão é que era eu que tinha que ter feito a pergunta, né? João tinha que ter feito a pergunta, mas João estava deslumbrado com a cena e não perguntou quem era esse povo. E aí, veja, verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E João disse: meu Senhor, só o Senhor sabe, tu sabes, eu não sei de nada não sei quem é esse povo. E aí o ancião diz: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São os cristãos, são o povo de Deus. Ah, pastor, mas grande tribulação não aconteceu ainda. Quem disse? Esse período todo entre a primeira vinda de Cristo e até o dia da segunda volta de Cristo é um tempo de grande tribulação. Como no Antigo Testamento também o povo de Deus passou por grandes aflições, e na Bíblia todas as vezes que você ler a palavra aflição e tribulação, elas são a mesma palavra com traduções diferentes. E eu posso citar para vocês alguns textos onde o povo de Deus foi atribulado, como aqui está descrito. E por que nós precisamos fazer esse estudo e entender isso? Porque, novamente, existe uma linha doutrinária que ensina algo que é diferente disso. E diz que esse povo aqui, na realidade, é o povo que não creu em Cristo Jesus quando teve a oportunidade e depois teve que conquistar a salvação com o próprio sangue. Ora, vamos lá. Antes da gente entrar aqui, deixa eu só dizer por que esta linha doutrinária está errada. E talvez vocês já ouviram isso também. Cristo veio, aí teve o pessoal que ficou aqui que não acreditou. E aí começa um período de o anticristo mandando em tudo, reinando, porque nessas linhas aí existe 3 anos de uma coisa, 3 anos da outra, 7 anos disso, 7 anos daquilo, e tem lá um período difícil. E aí o que acontece? Tem um povo lá que não creu em Cristo quando podia crer, agora para salvar, só dá para salvar na base do mérito, das obras. Vai vendo. E esse pessoal é aquele pessoal que vai, de repente, ser crucificado, ou vai ser torturado, e lá no meio da tortura vai ter que sustentar o nome de Cristo, senão vai para o inferno. Porque só vai ser salvo se morrer por Cristo. Olha, eu já ouvi essas coisas, e talvez você já tenha ouvido isso. E isso é mentira. E eu vou te provar por que é mentira. Primeiro, se fosse possível que qualquer um de nós, no passado, no presente ou no futuro, fosse salvo por sacrifícios próprios, então qual o sentido de Cristo ter morrido em nosso lugar? Deus não precisaria ter tirado a vida do seu filho para cobrar sobre ele a dívida que é nossa. Porque se eu sou capaz de pagar aqui ou depois, não precisaria disso. Segundo, se esse é um caminho de salvação, ninguém será salvo. Ninguém. Porque Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum homem justo sequer. Nenhum que faça o bem. Acha que alguém, mesmo depois que supostamente Cristo venha, leva uma turma e deixa uma outra aqui, alguém vai se render? Terceiro motivo por que essa interpretação é equivocada. Porque ela pressupõe que não tem gente morrendo hoje por causa do nome de Cristo. Ela pressupõe que não há grande tribulação hoje. Mas eu digo a vocês que há, e eu citei há 2 domingos atrás, existem pessoas aos milhares. Eu citei, por exemplo, um único país, que é a China. A China hoje tem cerca de 60 mil cristãos em campos de concentração. Eles estão lá. Ah, pastor, por que eu não vejo isso no Facebook? Por que isso não aparece no YouTube? Por que não tem vídeo disso? Olha, porque a China é um país comunista. Você só sabe sobre a China o que a China quer que você saiba sobre ela.
E ainda tem gente que gosta desse negócio. Nada contra, quem ouvir vai entender, investir uns trocados no mercado de valores. Mas a questão é sistema de governo. A questão é o que esses líderes fazem contra os cristãos. Se isso não for grande tribulação, me diga o que é. Lá na Síria, os cristãos têm que sair e enfrentar em cima de botes infláveis, enfrentar o mar para tentar se livrar do domínio de anticristãos, de anticristos que estão dominando esses países no Oriente Médio. E a gente aqui achando que não estamos vivendo uma grande tribulação. No país, e aliás, no nosso país não, no Ocidente, onde nós estamos vivendo, existe um movimento, um levante crescente, um movimento de marxismo cultural que é totalmente avesso às Escrituras, que odeia as Escrituras, que odeia todo tipo de conceito cristão. E esses movimentos culturais estão tentando extirpar o cristianismo como se tira um câncer de uma pessoa. Porque para eles é isso que o cristianismo é dentro da sociedade ocidental, é um câncer. Eles querem tirar a todo custo os princípios judaicos cristãos do meio da sua civilização. E você pensa que isso não é grande tribulação, talvez porque você não tenha ainda filhos e você não veja os seus filhos sendo seduzidos constantemente por isso. Nós temos as pessoas que governam, que legislam no nosso país, produzindo leis que são anticristãs, e você pensa que nós não estamos em grande tribulação? Pois eu afirmo para você que nós estamos. E as tribulações, elas só apenas são diferentes. Em alguns lugares elas são sangrentas, em outros lugares elas são sutis, mas talvez até muito mais eficientes para produzir apostasia do que a sangrenta. Porque na época que a igreja, ela tinha que enfrentar feras dentro das arenas, ela produzia mártires. Mas hoje, quando a igreja não precisa enfrentar feras dentro das arenas, mas ela é cozida como um siri numa panela de água fria, que vai esquentando aos poucos, esse tipo de tribulação produz apostasia. E nós perdemos os nossos filhos, perdemos as gerações mais novas para o anticristianismo. E nós vivemos tempos, e vocês sabem muito bem, que até pastores acabam se declarando como ateus. Num país onde a gente acha que não tem grande tribulação. Pois eu afirmo para vocês, nós estamos dentro da grande tribulação. E esse povo que é citado aqui, é o povo cristão de todo esse período da igreja, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, porque onde houve igreja, e onde a igreja existe até hoje, e aonde a igreja existir, sempre haverá resistência à igreja. O próprio Senhor Jesus nos advertiu disso, e ele disse, odiaram a mim, vou odiar vocês também. Não tenho dúvida. Deixa eu citar para vocês textos que falam sobre isso. Evangelho de João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Tessalonicenses 3:4, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser atribulados, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Atos 7:11, sobreveio porém, isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Olha, alguém podia pegar esse texto e falar assim, olha, essa multidão então é a multidão lá do Egito, nos dias de Jacó, quando houve essa grande crise, essa grande fome. Por isso que eu não posso pegar as coisas literalmente, mas eu tenho que entender qual é o conceito que está sendo aplicado aqui. E aquele ancião estava dizendo então para João o seguinte, João, este é o povo de Deus, que sempre foi atribulado, que sempre será atribulado, mas essa multidão, não importa o tamanho da tribulação que ela passe,
o Senhor está reunindo essa multidão dos 4 cantos da terra, e o destino final dessa multidão é diante do trono do Cordeiro, cantando e adorando o Senhor. É isso que João está vendo, e é isso que Deus está dizendo para João, e é isso que nós precisamos entender. Não é uma questão se eu vou passar, ou se já aconteceu, nós estamos passando por isso, mas o ponto é, não olhe para a tribulação, não foque na tribulação, porque o nosso destino final não é a aflição, a tribulação ou a ira do Cordeiro, mas se você está em Cristo Jesus, o teu destino final é diante do altar do Cordeiro de Deus. E para quê? Alguém poderia perguntar assim, mas pastor, qual é a recompensa de estar diante do trono do Cordeiro? Então vamos lá, você quer recompensa? Vamos para a recompensa, porque eu também gosto de recompensa. Olha aí, a partir do versículo de número 16. Aliás, vamos desde o 14 para ficar claro. Respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, são justificados por Cristo Jesus, a fonte da redenção deles é Cristo. Verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, aí vejam lá, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, Deus habitará com eles. É isso que significa, Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E agora a gente já vai fazendo uma relação lá com Apocalipse, porque lá em Apocalipse 21 e 22, vai citar as mesmas coisas que nós encontramos aqui. Então veja, nós acabamos de ler o verso de número 15, e no verso de número 15 diz que ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo, nós vamos viver com ele, nós estaremos para sempre na presença dele. Se você ler Apocalipse capítulo 21 verso 3 diz, Deus mesmo habitará com eles. Por isso eu disse para vocês que o capítulo 7 é uma amostra grátis do fim, do que vai acontecer, do que Deus tem preparado para o seu povo. Vamos para o 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. E olha, para o sol que fez essa semana de 43, 45, 46, como é bom saber isso. Mas não significa que você não vai mais passar calor. O que significa é que a luz que brilhará sobre nós não vai ser mais a luz de uma estrela, mas será a própria luz do Redentor, de Cristo Jesus, que habitará conosco, porque na nova terra não haverá mais necessidade nem de sol, nem de lua, porque a luz brilhará direto do trono do Cordeiro. Glória a Deus. E não apenas isso, veja lá, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Lembra dessa palavra? Que salmo você lembra quando você lê isso? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou pular para o último verso. E eu habitarei na sua casa, não apenas por longos dias, mas por toda a eternidade. O meu pastor me pastoreando. Ele fará o que comigo? Já que eu não vou ter mais sede, ele vai me guiar para as fontes da água da vida. É isso que João diz. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Significa que esse povo chega chorando. Nós já vimos isso no capítulo 6. Chega chorando de ver tamanha injustiça contra o seu Senhor, praticada pelos homens. Chega chorando também de emoção, porque sabe que nunca teve méritos para chegar lá. Chega chorando porque queria ter feito tudo diferente. Chega chorando diante do Cordeiro porque chega cansado. Chega chorando diante do Cordeiro porque chega com os olhos cansados de enxergar tanta coisa ruim. E chega chorando diante do Cordeiro, mas o Cordeiro enxuga dos olhos toda a lágrima. Vejam, então nós estaremos com Ele no seu templo e habitaremos com Ele, porque Ele vai tabernacular conosco lá em
21:3 diz que Ele estabelecerá conosco o seu tabernáculo. No verso 23 do capítulo 21 diz que na cidade santa não haverá mais necessidade nem de sol, nem de lua, porque toda a claridade virá da glória de Deus, que a iluminou, e do seu Cordeiro, que é a lâmpada, a luz do mundo. No capítulo 22, verso 1, diz que então me mostrou o rio da água da vida, brilhando como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, mostrando como será essa nova terra. E no verso 4 do capítulo 21, diz que enxugará dos olhos toda a lágrima. Será que João tinha motivos para chorar vendo a sua situação e a situação da igreja? Tinha. Será que João, lendo o 6º selo, tinha motivos para chorar? Tinha. E então Deus propôs para João um interlúdio. João, para de chorar, porque eu tenho coisas maravilhosas para vocês. Primeiro, não vou deixar que nada acabe antes que eu alcance todos. E todos, são todos aqueles de todos os povos, línguas e nações. Eu vou reunir todos vocês. Vocês virão diante do meu trono e vocês vão adorar, vocês vão cantar. E eu vou enxugar dos olhos de vocês toda a lágrima. Eu vou construir uma casa para morar junto com vocês. Vocês não vão mais passar fome, nem sede, nem vão ficar aflitos com calor. Porque toda a luz virá do próprio Deus. Meus queridos irmãos, todos nós precisamos desse pastor. E todos nós precisamos desse conforto. E todos nós precisamos desta esperança. Porque os dias que vêm pela frente são dias maus. Eu não sei se será a nossa geração que verá todas essas coisas. Mas as coisas que nós lemos no final do capítulo 6 e que leremos a partir do capítulo 8, são coisas que causam arrepios. São coisas terríveis que vão acontecer sobre essa terra. Porque os homens ainda não entenderam que Deus é Deus. E Deus vai punir essa desobediência. Mas vai punir com um poder que o homem nunca viu. Por isso que João disse no final do 16, os ricos, os fortes, os poderosos, os pobres, os livres e os escravos, todos pedirão aos montes que caiam sobre si. Mas para você que crê em Cristo Jesus, há esperança. Há esperança para nós. Porque o Senhor nos guardará protegidos, selados para aquele dia glorioso. E nesse dia nós não estaremos chorando. Nesse dia nós estaremos sendo consolados na presença do Cordeiro de Deus. Eu não sei quando é que esse dia será. Nenhum de nós sabe. Mas eu sei aonde eu quero estar nesse dia. E eu quero encerrar te perguntando isso. Aonde você quer estar nesse dia? Eu quero estar junto com essa grande multidão inumerável, pela misericórdia de Deus, por causa de Cristo Jesus. Eu quero estar no meio dessa multidão. E é por isso que eu rendi o meu coração para Cristo Jesus um dia na minha vida. E eu busco, da parte dele, sempre a capacitação para viver nos seus caminhos. É por isso que cada um de nós, crentes, rendemos o nosso coração a Cristo e buscamos dele força para vencer as dificuldades. E é porque eu quero estar no meio dessa multidão, e eu sei que você também quer estar, que eu encerro fazendo o seguinte desafio a você. Creia no Senhor Jesus hoje, e tenha também essa esperança em seu coração. Creia no Senhor Jesus, para que a sua vida seja salva, para que o Senhor também alcance a sua casa. Hoje eu faço um apelo a você. Olhe para o futuro e considere que este dia vai chegar e ele terá um gosto amargo para alguns e um gosto doce para outros. Ele será um dia de trevas e de grande tristeza para alguns, e será um dia de luz e de grande alegria para outros. A diferença entre um grupo e outro é apenas um nome: Jesus. O que você tem feito desse nome? Você não pode desprezar esse nome e nem pode ignorá-lo, mas você precisa render o seu coração a Ele, porque Ele é o único caminho que nos leva para esse trono cheio de graça,
onde nós seremos consolados por toda a eternidade. Se você não quer estar no meio do tumulto, mas quer estar no meio dessa multidão, sendo consolada pelo Senhor, então renda-se a Cristo, porque Ele é o caminho para esse momento. E eu encerro esse prelúdio com vocês, esse interlúdio aqui, prelúdio não, esse interlúdio, já com sentimento de saudade, porque o que nós veremos pela frente será um movimento intenso, de manifestação da disciplina parcial de Deus, até a disciplina plena de Deus, sobre o mundo que decidiu não recebê-lo. Mas já recebemos nesse texto encorajamento, consolo e força para encarar o que vem pela frente. Mas que Deus nos dê coragem e força para encarar também o que nós vivemos na prática, dia a dia, e tudo aquilo que ainda vai acontecer nesse mundo. Mas não esqueça jamais que você que foi selado pelo Senhor está protegido. Praga nenhuma entrará na sua casa, porque é o Senhor que te protege. É o sangue do Cordeiro que nos cobre e que nos livra de todo mal. Pessoal do louvor, vem à frente, nós vamos encerrar cantando uma canção e orando ao nosso Deus.